espada para quebrar as astúcias ciladas do inimigo. É por isso que ele diz: não tem como eu ser amigo das trevas. Ele não está dizendo que você vai ser inimigo de quem está lá fora. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, ela tem que cortar a palavra do inimigo. Quando estamos lá fora, praticamos coisas que agradam ao inimigo. Mas quando passamos a servir a Cristo, entendemos que as nossas práticas vai ter conflito. Quantas vezes em meio a pessoas que ainda não servem a Cristo, existiu uma interrogação em uma conversa e você deu uma resposta da parte de Deus, e aquelas pessoas ficarem assim, sem querer aceitar ou receber aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus vive um conflito. Ainda que eles entendam que é o melhor caminho, eles ainda vão ficar com o pé atrás. Não, essa resposta é muito certinha, e nós não estamos acostumados com isso. Por quê? Porque é o conflito da palavra do Senhor. Ela vem como espada, e a espada ela vem para cortar dos dois lados. Ela corta do lado de cá e corta do lado de lá. E a Bíblia diz que o Senhor, ele não se cansava de ensinar os discípulos. Uma certa feita, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando e apareceu um cego na sua frente. Os discípulos eles eram muito curiosos. Eles gostavam de fazer perguntas, porque ele ainda não tinha entendido o trabalhar de Deus. Eles ainda não tinham assimilado direito o que Jesus queria acerca deles. Mas Jesus sempre dizia que haveria um tempo que eles iriam de entender. Quando os discípulos de João Batista questionaram e disseram: por que os discípulos de Jesus não jejuam? Jesus disse: para que jejuar? A noiva, se o noivo está perto dela. Para que se preocupar, noivo? Mas haverá um dia o qual o noivo será tomado, e aí sim a noiva entenderá o valor de que tem a busca, a oração, o jejum. Jesus queria dizer aos discípulos de João que enquanto ele estava na terra, era até comum que os discípulos relaxassem. Repare quando Jesus vai se entregar. A Bíblia diz que ele, por condução do Espírito, ele vai orar. Ele chama os 12, para em um ponto e diz: 9 fica aqui, Pedro, Tiago e João, vem comigo mais adiante. Os 9 ficam para orar, vocês 3 vêm comigo. Quando chega em um certo local, ele diz: agora vocês 3 ficam aqui orando, que eu vou mais adiante. A Bíblia diz que ele está orando, se levanta e vem ter com os 3. O que é que os 3 estão fazendo? Dormindo. Jesus o acorda e volta para mais adiante. Quando ele volta, os 3 estão dormindo de novo. Jesus os acorda e volta de novo para onde estavam. Quando ele volta, os 3 ainda estão dormindo. Jesus disse: será que nem por uma hora podeis orar comigo? Mas por que eles dormiram? Porque eles ainda não tinham entendido que ia chegar a hora que Jesus iria se entregar, que eles iriam ficar sós, assim como disse de Jesus lá atrás: haverá tempo em que vocês ficarão como ovelhas sem pastor, sem caminho para ir. Só que por não entender ainda, eles dormiam. Mas quando Jesus se entregou, que voltou e deu as últimas instruções, foi para o Pai e permitiu que o Consolador Espírito Santo descesse, eles aí começaram a entender o negócio. É por isso que você vai ver em Atos Pedro se levantar num dia de Pentecoste, o qual a Bíblia diz que todos foram batizados com fogo, começaram falando línguas estrangeiras, e a Bíblia diz que era um dia de festa, onde havia muitas pessoas de outros países
na região, e eles começaram a se perguntar: oxe, como é que esses homens pescadores, ex-cobradores de impostos, estão falando na mesma língua que falam muitos aqui? Uns falavam em grego, outros falavam em outras línguas. Só que a Bíblia diz que o Espírito toma todos eles e reparte agora a língua como de fogo, ou quando ninguém entende mais nada. Aí uns começam a se levantar e dizer: ah, já sei o que é, estão tudo embriagados. Aí Pedro se levanta. A Bíblia diz que é cheio do Espírito Santo, e ali ele faz a primeira pregação. Ali ele já tinha entendido o que Jesus tinha falado com ele. Talvez ali ele poderia ter até pensado: rapaz, passamos por mais de 3 anos com o mestre aqui na terra, e só hoje viemos entender depois que ele foi. Poderíamos ter até aproveitado quando ele estava aqui, mas ficamos todos aqui confiantes nele, o qual agora entendemos o porquê temos que buscar. A Bíblia diz que Pedro, quando faz a sua primeira pregação, por mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Por quê? Porque Pedro e os demais já tinham entendido que o que Jesus tinha me ensinado acerca de vigiar, acerca de quando você vê que o local já não é mais propício, é necessário que você recue. Nos ensinar acerca de que quando você vê que a conversa já vai fazer com que nós venhamos desviar do caminho correto, que nós venhamos se afastar. Quando os discípulos começaram a entender isso, foi um momento em que eles começaram a trilhar o caminho certo. Foi quando eles estavam com o Espírito Santo, quando o Consolador começava a ensinar o que eles deveriam fazer. É por isso que quando eles vêm até o templo e vêem um aleijado, Pedro e João diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. O que é que ele tinha? Jesus. Eu não tenho riqueza, mas o que eu tenho de riqueza espiritual eu lhe dou. Material eu não tenho, mas espiritual eu tenho. Levanta e anda. E aí aquele homem se levantou, e a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo para adorar ao Senhor. Porque é assim que Jesus faz. Jesus teve o prazer de nos ensinar e deixou a sua palavra para que nós não venhamos ficar confusos acerca do Evangelho. Então não se preocupe quando a calúnia vir, quando a perseguição vir, quando os problemas familiares ou até financeiros vir. Apenas entenda que é necessário passarmos por isso, porque se Jesus está permitindo, é porque Ele sabe que Ele tem algo de bom para tirar de mim e de você nessa situação ruim. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade de vamos ficar em pé para estar fazendo a oração final. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estamos aqui para lhe agradecer, Senhor, por mais uma noite na tua presença, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de ter entrado aqui na tua casa, Senhor, pelo privilégio de ter ouvido a tua voz, pelo privilégio de ter sentido a tua presença. Sabemos que já vamos sair daqui não da maneira que entramos, mas diferentes. Estamos saindo daqui, Senhor, com a certeza mais acesa do que nunca de que o Senhor é conosco. Estamos saindo daqui entendendo que é necessário passar pela tribulação, é necessário passar pelas lutas, é necessário ser caluniado para crescer no Evangelho. Porque a tua palavra mesmo diz que um belo dia o Senhor, expulsando demônios, se levantaram para dizer que o Senhor expulsava demônios pelo Deus príncipe do demônio.
eles disseram que o Senhor estava endemoniado, caluniaram o Senhor. Então quem sou eu para reclamar se isso vinha acontecer comigo? Quem sou eu? Se falaram isso do Senhor, que é o nosso mestre, e o Senhor deixou bem claro na sua palavra que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, caluniados pelo amor à tua palavra. Então somos bem-aventurados, Senhor, e estamos aqui para lhe agradecer, porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Maravilhoso Deus e eterno Pai, entregamos em tuas mãos a nossa família, Jesus. Ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, porque só o Senhor sabe o que é que passamos quando vemos um ente querido, um familiar, um cônjuge que ainda não lhe serve, Senhor. Só o Senhor sabe o desejo que fica em nossos corações de ver ele subindo essas escadas, levantando a mão e lhe aceitando como único Salvador. Quantos aqui têm passado por meses, anos, orando, crendo que esse dia vai chegar, e eles ainda não desistiram, assim como eu não desisti, Senhor. Estamos aqui perseverando, acreditando que esse dia vai chegar, e tendo fé que não irá demorar. Logo, logo estaremos aqui cantando o hino da vitória, nos alegrando uns com os outros, Pai. Maravilhoso Deus, lhe entregamos, Senhor, os nossos pastores em tuas mãos, pastor Florisvaldo, pastora Ana, juntamente com o diácono Lucas e diaconisa Marília, que tiveram que fazer uma viagem missionária ontem. Eles estão lá fazendo a obra, ganhando almas, mas nós lhe pedimos que em nome de Jesus, que o Senhor continue com eles lá, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades naquele lugar, porque sabemos que é um lugar onde a pobreza impera, e nós sabemos que, ainda que tenha um desejo no nosso coração de querer ajudar, às vezes também não temos como. Então nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude a ajudar, que o Senhor nos dê condições para também estar ajudando a obra que não é minha, que não é dos pastores, mas é do Senhor. E nós louvamos a Ti pela vida dos nossos pastores, que o Senhor dê saúde, dê vigor, dê sabedoria, derrame da Tua graça sobre a vida deles, Senhor. Pai, estamos indo agora para nossas casas, Senhor, mas não podia deixar de lembrar do diácono Florisvaldo, Senhor, que está em momento de recuperação. O Senhor sabe o desejo no coração dele, que ele tem de lhe servir, Senhor, e quando pode estar aqui, mas nós sabemos que não é sempre que ele pode estar conosco. Ele está passando por um processo de cura ainda, mas nós cremos que logo, logo ele estará aqui com a sua saúde 100% sã e aqui para glorificar o Teu nome, Jesus. Pai, nos leva para casa debaixo da Tua potente mão, Senhor. Nos livra de todo mal e continua derramando da Tua sabedoria sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. E Jesus abençoe em nome de Jesus. E até